Alô, sejam muito bem-vindos ao Pod Tour Experience e hoje com uma convidada muito especial para mim, temos uma jornada incrível juntas, que é a Carla Prado, da Carla Prado Viagens. Muito obrigada pela sua presença, você aqui abrindo, que honra ter você abrindo o Pod Tour, você sabe quanto você é especial, e se apresenta para eles, né? Vamos conversar um pouco mais sobre toda a tua agência, toda a tua experiência, curadoria, né? Para que o viajante consiga saber e apreciar, assim como eu aprecio, mais de você. Então, conta para nós quem é você, Carla. Nicole, é um prazer estar aqui. É uma honra poder dividir com você as minhas experiências. E eu estou aqui para poder passar a melhor informação possível. Ai, que legal! E assim, nós temos muito o que conversar, né? E você é, assim, uma potência no turismo. Você é uma mulher com muito posicionamento, com muita autoridade, que vem construindo isso ao longo dos anos. Quanto tempo já com a agência? Conta pra nós. Com a agência eu tenho há 5 anos. Tá. Mas eu tenho um legado familiar que é um pouco mais que isso. A gente pode contar aí no decorrer do nosso bate-papo. Então vem mais pra trás essa história com o turismo? Me conta. Apesar de eu iniciar minha carreira com outro segmento, a minha família tinha uma agência de viagens. Mentira, essa parte eu não sabia de você. Sim, era focado no mercado corporativo. Tá. O meu pai, filho de alemães, ele trabalhava em multinacionais e com isso ele abriu um relacionamento com essas empresas e abriu a sua própria agência. Tá. Então ele levava e trazia executivos do mundo todo. Uau. Então a linguagem do turismo foi familiar na minha vida. Tá. E eu sempre acompanhei, apesar de eu iniciar minha carreira num outro segmento. Eu sou formada, tenho pós-graduação em administração em marketing e eu trabalhei por alguns anos em uma multinacional alemã no setor automotivo. Legal. E eu acompanhei a minha família no processo, no desenvolvimento da agência deles. Já no B2B, eles eram totalmente corporativos. Isso. Legal. E no decorrer dos anos, eu falei, mãe, vamos abrir aqui a parte do setor do turismo. Do lazer. Do lazer. E foi aí que eu comecei com ela, mas eu sem assumir essa transição, apenas no backstage familiar, dando aquela orientação. Tá. E ela começou no turismo de lazer. Meu pai focou no corporativo e a minha mãe no turismo de lazer. Ou seja, era uma empresa familiar. Que durou pouco mais de 20 anos. E na pandemia, meus pais encerraram as atividades deles, eles já tinham uma certa idade e ele já não tinha mais energia para sustentar uma agência numa crise como foi na pandemia, que ele levava e trazia executivos. E ficou totalmente parado, o corporativo, então totalmente suspenso, parado. Sim, zero faturamento. Foi uma ocasião sem precedentes. Sim. E ele encerrou. Tá. Com isso, eu já estava num momento de transição de carreira, já estava numa fase procurando algo que também me trazia aspiração, inspiração, que eu decidi abrir a minha própria agência e num momento também muito desafiador. Sim. Numa pandemia, eu sou casada, mãe de 2 filhos, tenho meus filhos pequenos, e eu abri a minha própria agência. Levantei os documentos, mas que seja numa agência de uma nova geração. Sim, com um novo propósito, inclusive, Exato. né? E aí nasce a Carla Prado Viagens, então. Desde então. Focado no lazer. No lazer. Com consultoria, né, mais intimista, personalizada. Então, você trouxe toda uma roupagem. E eu quero que você explique um pouco aí para o viajante que está nos assistindo o Travel Advisor, né? Que eu acho que, assim, é o ápice dessa entrega sua. E é exatamente o que eles buscam de você, né? Então, como que é essa experiência com a Carla Prado? Bom, é genuína, é do meu DNA trabalhar com esta entrega. Então, eu trabalho
resumidamente com entrega. E isso tem muita afinidade com o Travel Advisor. Por quê? Porque o viajante de hoje em dia, ele já está mais maduro, mais exigente, e é este o público que me procura. Tá. Então, é um trabalho muito mais consultivo. Tá. Não é apenas a busca de produtos, como você busca produtos no supermercado e você tem aquela operação. Quando você tem um trabalho consultivo, nós trabalhamos desde da escuta ativa, de entender primeiramente quais são as expectativas deste cliente, desde o planejamento, a formação do itinerário, experiências que o surpreendam, e eles buscam às vezes uma gastronomia mais refinada, algo que te eleve como pessoa. Então o Travel Advisor serve justamente para dar esse serviço a mais que faz toda a diferença numa viagem hoje em dia. Sim, é um conjunto, né? Eu acho que o viajante hoje, ele busca profissionais da área como se fossem concierges. Hoje, eu, como agente de viagens, me considero, porque parou de ser o serviço e passou a ser nós, a Nicole Liberato, a Carla Prado, e isso faz com que eles se sintam mais seguros, com que eles tenham uma curadoria perfeita do início ao fim, desde o primeiro atendimento, né? Essa construção do nosso viajante e saber aquilo que ele busca, igual você falou, uma gastronomia, uma experiência, não é mais só sobre passeios, não é só sobre traslados, né? Isso ficou lá atrás. Hoje é uma experiência realmente completa. E eu vejo que é exatamente isso que você tem vindo com muita força. E por isso esse sucesso, né, da Carla Prado Viagens, que não para de crescer e encontrar mais pessoas aí para transformar. Porque nós realizamos sonhos. Você sente isso, que você realiza sonhos? Sim, o meu propósito é tangibilizar um sonho em viagens. Uau. Isso com muito critério e com muita estratégia, tá? Porque às vezes o meu cliente pede um tipo de viagem que não está de acordo com o mês que ele vai viajar. Certo. Aí entra a minha orientação. Sim. E isso faz toda a diferença na viagem. E ele aproveita melhor os dias e o custo-benefício acaba superando. Sim, sim, a todo esse experiência que de projeto. fato ele quer, né? Então, como por exemplo, o cliente quer fazer uma viagem para Aspen com a Carla Prado, e aí ele tá te pedindo a data errada, mas porque ele não tem nível de consciência, mas você tem. E é Exato. exatamente aqui que entra toda essa curadoria desde o início, né? Desde o início. Então, desde o atendimento, eu trabalho bastante a hospitalidade. Sim. Eu quero que ele se sinta seguro e à vontade com o meu atendimento. Sim. Depois nós agendamos um horário e faz um onboarding estruturado para ele entender os processos da viagem, e isso passa segurança. Sim. Tudo que nós trabalhamos é em cima de previsibilidade. Nós evitamos o evitável. Tá. E trabalha também em cima de gestões de risco. Por quê? Acontece também alterações involuntárias, seja de um aéreo, de uma mudança de tempo, de uma hospedagem. Sim. E nós precisamos ser assertivos e tomar as decisões certas rapidamente. Sim. E isto já declina bastante a ansiedade do cliente. Tá. E é um trabalho a 4 mãos. Tudo é dividido com o meu cliente. Ele tem poder de escolha, poder de opção. Tá, tá. Para que a Isso. viagem seja coerente com as expectativas que ele tem. Que legal, que legal. E se você fosse me falar assim, Nicole, meu top 3, assim, destinos mais buscados, principalmente agora em 2026. Eu sei que tem alguns aí já que você sempre tem clientes, verão europeu, né, por exemplo, que é algo que você domina muito, Disney. O que mais você sente que os viajantes estão te buscando? Está aumentando bastante a procura na Ásia. Olha! Sim, sim. Coreia, Taiwan, Japão, Tá. China, são destinos que estão
com uma tendência muito forte. Está havendo bastante procura pela cultura, aquela simbiose entre a cultura milenar com a modernidade, tudo ao mesmo tempo. E trabalhando super bem. Então, são destinos que tá tendo bastante procura. Tá vindo com força, Tá vindo né? com força. Nossa, realmente, assim, você vai acompanhando, acho que sobre a Carla Prado Viagem, sobre você como profissional, você acaba acompanhando a jornada do teu viajante. É isso, né? Ele evolui. Então, ele começa com uma viagem, de repente, aqui na América do Sul, e daqui a pouco ele já quer uma experiência mais completa, e agora você já começa a sentir que a Ásia tá vindo com mais força, mas por que também? Além de, claro, nós sabemos que esse ano de 2026, a Ásia tá super em alta, sempre tem, né? Sempre tem os queridinhos todo ano. Tem os queridinhos todo ano. E os nossos clientes vão evoluindo, é tão gostoso, né? Poder acompanhá-los e poder fazer com que eles conheçam o mundo. Isso não tem preço, e seja transformador. Seja com quem eles forem viajar, ou numa viagem também single, ou com amigos, ou com um casal. Ou em um grupo de família que vem, né, nos buscando. Multigeracional. E, resumidamente, né, a minha agência... O foco da minha agência é gerar resultados. Sim. A minha prioridade, no entanto, a minha prioridade é o cliente. Eu quero que esteja muito claro isso. A minha prioridade é ele. Sim, sim. Tá? Então, baseado nas escutas ativas, dos atendimentos e da expectativa dele, do budget dele, a gente monta esta viagem. Tá, em toda essa construção do que ele idealizou, do que ele quer ter de vivência, né? Exato. Então, é isso, assim. Eu gosto muito, eu percebo, assim, como profissional do turismo, do marketing, de vendas, de viagens, assim, e na minha agência de viagens, e acredito que acontece muito contigo também, a mudança de comportamento do viajante, né? Nós não somos mais os mesmos, nós não queremos mais nada raso, e é exatamente isso que você faz, com muita excelência. O que eu sinto é que o mercado, ele precisa evoluir junto com o cliente, e isso você faz muito bem. Então, você sente que você faz realmente esse acompanhamento com o seu cliente na mudança dele. Ele entra de uma forma e você vai levando ele para, de fato, o que ele merece viver na viagem. É sobre isso, não é? Exatamente, é elevar o patamar das férias dele. Sim. Tá? Isso com experiências, com atendimento. É a mesma coisa, você vai no supermercado, você compra, vai fazer um almoço, compra uma pasta, um molho, um bom vinho. Tá. É diferente de uma experiência se você vai num restaurante produzido por um chefe, um cardápio completo. Qual é a memória que você vai ter disso? Fazendo uma analogia com as viagens. Vai ser a memória da experiência do restaurante como um todo, não só da comida que você vai comer. No turismo, a gente pode fazer a mesma comparação. Se você vai na internet comprar um aéreo, uma hospedagem, você vai estar comprando um produto. Apenas uma fase de um projeto de viagem. Sim, tá? Sim. Tá. E com a evolução do consumidor do turismo, já está defasado. Já não é mais o suficiente. Não. Então, precisa ser transformador. Então, como a gente falou, uma gastronomia refinada, experiências que o surpreendam, que tenham o perfil, e isso enaltece a viagem, é o que a torna memorável. Sim, eu acho que aqui nós estamos falando muito sobre, não é sobre a viagem, né? É sobre a experiência como um todo. Então, essa é o grande ponto, assim, da sua agência, né, pro seu viajante, que valoriza os detalhes mesmo. Então, a gente vai bem nessa linha da construção da viagem perfeita. E outra coisa também, que essa mudança do nosso viajante, né, e é muito nítido, que antes ele viajava uma vez no ano. Hoje, o que você sente? Ele
diluiu isso, ele tá tendo mais experiências, ele tá optando por sair mais vezes da rotina, porque a gente sabe que tá muito intenso. Hoje você trabalha com muitos empresários, com grandes nomes, clientes que são uma potência, né? E eles precisam desse timing, dessa pausa. Você sente que essa mudança de comportamento também está acontecendo? Sim, eu sinto. Fazendo um balanço do passado ao presente, antigamente nós mesmos viajávamos uma vez ao ano, nos planejamos para fazer uma grande viagem de 20, 30 dias, isso acompanhando o sistema corporativo, que era aquelas férias de 30 dias. Tá? Então, assim, hoje em dia já podemos fracionar as férias, o novo sistema de trabalho é híbrido, tem os nômades digitais, né? Enfim, a gente pode viajar e trabalhar em outros lugares. Isso favorece a frequência do viajante pelo mundo. Sim. Por conta disso que ele se tornou mais exigente, porque já não é mais o suficiente você chegar no destino. Sim. Agora, a própria experiência já é o destino. Sim. Mesmo que eles retornem para os mesmos lugares que eles já foram, mas de uma forma diferente, transformadora. Exatamente. E eu estou aqui, é este o viajante que me procura para buscar essa elevação. Sim, eu sei que você tem muitos clientes aí hoje buscando experiências como um todo, inclusive desde o início, né? Então, muitos clientes de executiva, de primeira classe que querem viver essa experiência, né? Porque ele, de novo, ele vai evoluindo e você com toda a sua expertise consegue ali fazer com que a experiência comece desde do primeiro passo dentro da aeronave, né? Eu acho que a gente tem que começar a dizer sobre esse seu lado também de em todos os serviços a excelência para que a experiência seja realmente transformadora. E vem essa potência aí de executivas de primeira classe e você, com certeza, é a pessoa aí que eu indico para esse tipo de cliente que quer essa experiência, né? Sim, e a experiência começa até muito antes disso, né? No primeiro, eu que faço atendimento de todos os meus clientes. Eu os conheço o nome e sobrenome de todos. O meu cuidado é cirúrgico, tá? É profundo, é consistente, tá? Então, até nos mimos, né? São tantos mimos para os teus clientes. Então, é um ponto importante porque o meu modelo de negócio, por circunstâncias da atualidade, ele acaba sendo mais digital. Sim. Ele acaba sendo mais digital. E como é desafiador para mim fazer um atendimento que não seja presencial, sem ter o olho no olho, sem ter o aperto de mão, sem sentir a ambiência da minha agência. Então, que ferramentas que eu utilizo? A minha hospitalidade. Sim. Então, a hospitalidade gera esta conexão. Tá? Legal. E eu mantenho este nível em todo o processo da viagem, certo? E tudo com muita previsibilidade. Sim. Eu até no final do ano estava no interior de São Paulo, na casa de alguns amigos, e eu estava com meu celular aqui do lado, e um amigo falou, nossa, Carla, tem muita gente viajando, tem bastante, tem um aqui, tem um ali, um em cada canto do mundo. Nossa, coitada de você, devem te ligar atrás de você, meia-noite. Eu falei assim, não, o telefone tá aqui, tá tudo bem, recebo um contato ou outro, porque tudo foi alinhado. Sim. Tudo foi previsível. O que não estava, o involuntário, que são questões de tempo, um cancelamento de voo, uma outra orientação, eu tô aqui. Eu tô aqui para resolver o que for preciso. Sim. Certo? Então, passar esta clareza gera muita confiança. Né? Passar esta clareza, não omitir regras, nem informações, porque tem o papo de tabela. Então, assim, é muito bonito a gente falar sobre uma viagem, sobre falar o projeto, montar um itinerário. É um assunto muito gostoso, é muito envolvente, é feito a 4 mãos entre eu e o cliente. Aquele papo racional de tabela, de valores, qual é a multa, qual que é a tarifa,
eu sou bem objetiva. E é o momento que deve ser. Sim, completamente. É o momento que deve ser. Porque ele sabendo das condições e das possibilidades, conseguimos mudar a rota, o cenário. Então, isso tudo é previsível. O que for evitável, vamos evitar. Sim. O que não for, eu resolvo. Sim. Tá? E isso passa essa confiança. É esta entrega que eu tenho. Sim, legal. Isso é muito no termo técnico que nós chamamos de hard skills e soft skills, tá? Então, assim, a sua competência é completamente técnica de montagem de roteiros, da parte do check-in, de resolver problemas, né? Então, essa é a sua competência técnica, que é muito bem estruturada, né? Já são anos, então vem lá da família já, né? Vem da família, e tem a parte dos soft skills, que são essa parte de mentalidade, né? Qual transformação eu gero para o meu cliente? O que eu posso fazer além para ele? E aqui não são competências técnicas de hard skill, que é montagem de roteiros, e sim sobre a mentalidade. O que eu vejo que você, como empresária, tá? No turismo, sim. Você sabe embalar muito bem, né? Então, e o que o cliente quer? Ele quer esse embrulho, ele quer esse charme, ele quer uma viagem, um roteiro de charme com tudo pensado e que ele não tenha que pensar em nada. E você entra exatamente com isso. Então, o seu grande diferencial como profissional é você, né? É autoral. É autoral. Então, assim, é algo que você não encontra no mercado com facilidade. Não, por isso que, assim, eu montei esta agência com o meu nome, porque ela vem de uma história, da história minha familiar, da minha história como profissional. Então, eu venho do corporativo, eu era coordenadora de projetos, eu cuidava de clientes internacionais, então a organização, a muito logística, analítica, né? Você análise, critério, mas com muito objetivo. Eu sou bastante pragmática nesse sentido, porque é a hora de ser. Certo? Para que tudo saia perfeito. E, ao mesmo tempo, no outro lado, a escuta ativa do meu cliente. Então, para mim, o IA, tocando nesse assunto, ele não vai ter o IE, que eu falo, que é inteligência emocional. Sim. Exato. Nossa, esse é um ponto muito Então, assim, enquanto as pessoas estão lá no IA, eu já estou no IE já. E por aí vai. Exatamente. Entendeu? Então, a inteligência emocional de você ter essa percepção, essa empatia do que ele quer, e se meu cliente tem essa percepção de valor, eu percebo isso, a consequência disso é das minhas provas sociais. Sim. Das minhas avaliações, dos meus feedbacks. Sim. Então, para mim, isso aqui já responde as minhas perguntas, as minhas dúvidas como empresária. Sim. Qual o direcionamento que eu tomo. Então, para mim, e a fidelização é a consequência de tudo isso. Sim. Tá? Então, você recebeu uma ligação de um viajante durante as suas férias, já querendo que eu já pense na próxima. Não tem. Uau. Eu não tenho mais. Para mim já está assinado. Então, eu vou seguir essa linha, né? Que é genuíno minha. Então, se a gente pode até passar alguma informação para outras agências, trabalha a parte emocional. Sim. Reserva. Qualquer coisa tem na internet. Sim. Mas é raso, é genérico. Sim. Não tem curadoria, não tem orientação e não tem suporte. Exatamente. É igual um produto que você compra no supermercado. Exato. É diferente, igual você comprar, fazendo outra analogia, você compra açúcar, farinha, ou você quer um bolo pronto, uma festa pronta? Sim. É a percepção de valor. Sim. Que você vai encontrar no profissional que você vai escolher para fazer a sua viagem, porque uma viagem é um projeto. Ela é um problema gostoso de se resolver? Sim. Maravilhoso. É um desafio para se resolver. Sim. Mas o viajante ele vai procurar alguém que ele tem essa afinidade para resolver o seu problema. O viajante tem que trabalhar para poder viajar. Sim. E a gente está aqui para resolver
os problemas dele. E o seu viajante, ele nem tem tempo para isso, Não né? tem tempo. Ele te busca exatamente por isso. E ele já pra você resolver. Exato, inclusive, ele já passou também por esta fase de garimpar a internet. Sim. Porque, às vezes, o que é bom para um, não é bom para o outro. Sim, exato. Certo? Então, ele já passou por esse processo. Ele entende, ele já percebe o valor de um travel advisor. Que e tem ele já o trabalho. busca Exato, para ele, né, já é claro. Mas, como eu te digo, é o processo de evolução de viajante do nível de consciência de cada um. Legal, essa questão que você abordou sobre a IA e a IE, né? A inteligência artificial e a inteligência emocional. Nós estamos nessa era, não dá para fugir, né? Mas tudo depende de... o que o seu cliente está buscando, o que o viajante está buscando, é muito mais emocional, né? Do que tirar um pedido. A sua agência, Carla Prado Viagens, não é sobre tirar pedidos de viagem. É sobre a transformação que é gerada, né, no viajante, através de uma inteligência emocional, de uma transformação emocional, porque é isso que as viagens geram, né? No final das contas, quando você para pensar na sua vida, as suas melhores memórias são da viagem. E ter uma profissional como você, cuidando de todos os detalhes e tantos detalhes, né? Não é ali algo pontual, porque hoje em dia muitos falam, meu atendimento é personalizado, eu faço de forma intimista, e não é, né? O que você faz é esse movimento, essa intencionalidade de todos os detalhes. Isso é curadoria, né? Isso é ser uma profissional com entrega, que tem o seu valor, que tem seu valor de mercado. E não é à toa que hoje você tem ganhado cada vez mais clientes, o coração dos clientes, né? Eles ficam muito fiéis a você. Isso é muito bacana. Que legal. E você tem muitos clientes habituês que ficam voltando. Nem voltou, já tá querendo a próxima. É uma delícia. Que delícia. Assim, tenho amigos que viraram meus clientes, eu tenho clientes que viraram meus amigos. A gente acaba conversando, eu passo orientações de outros assuntos. Sim. O importante é a gente estabelecer uma confiança. Sim. Estabelecer confiança, conexão e o propósito, né? Como eu te disse, a minha prioridade é o meu cliente. Eu preciso gerar resultados? Sim. Sim. A minha empresa precisa, mas a minha prioridade é o cliente. Tá, perfeito, E essa questão, assim, de toda a tua curadoria, eu acho muito interessante essa diferenciação do mercado, né? Você foi intencional em mudar a rota, em ir para um cliente exatamente como você falou, os meus amigos, e aí acaba vindo outros clientes de perfis parecidos, mas foi intencional porque você se identifica com eles, né? Você viaja muito, mulher. Conta pra nós aí um pouco da sua última viagem, como foi a experiência, para que eles saibam um pouco mais daquilo que você vive. Porque o turismo é viver, né? Muitas vezes não é nem a faculdade. As pessoas se prendem nisso, né? A faculdade é maravilhoso também, mas conhecer o mundo é o que te faz vender. E isso você faz muito bem, né? Exato, gera bastante curiosidade. Sim. Quando eu comecei, a gente acaba começando um pouco com o turismo convencional. Tá. E foi com ele que a técnica, que as nomenclaturas, que a parte operacional ficou muito consolidada. Tá. Com isso, eu tive embasamento para trabalhar com a parte aspiracional. Uau! Com a consultoria. Sobre as viagens, a gente trabalha em cima das viagens e as viagens inspiram nossos viajantes. Com certeza. E faz parte do meu trabalho. Tá. Certo? Eu mostrar as tendências, eu mostrar as novidades. Você me perguntou da última viagem, nós fizemos Disney, eu precisava divulgar e mostrar a diferença de alguns tipos de ingresso, certo, da importância do guiamento virtual para as viagens. Então, os meus seguidores puderam acompanhar na prática, ao vivo, como que é um processo do guiamento, como que funciona. Então, é vida real.
Natal. Tá. Certo? Legal. E para as outras viagens que virão. Tá. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma tendência e sempre tem informações que são relevantes para ele nas próximas viagens. E você é expert em Disney, né? Em Orlando como um todo ali, sempre buscando mais, porque assim, a mudança é constante por lá, né? A evolução é constante, cada hora um parque, cada hora uma atração. Então, tem que saber a época certa, se fica em casa, se fica em hotel, como que é essa transformação para o cliente, né? Às vezes já faz Miami, às vezes já coloca um cruzeiro, e você tem se tornado cada dia mais expert, porque os seus clientes buscam muito, né, para a viagem com a família. E por incrível que pareça, adultos também, não são só crianças. Não são só viagens com criança para Disney. Tá. Porque é encantador. É um sonho, né? É um sonho, é encantador e te tira daquela rotina maçante que nós temos no dia a dia. Então te faz desopilar. É muito gostoso. Mas tem público para todos. Tem a turma que adora Disney ou que gostam mais de wellness. Ou agora também uma grande tendência, além da Ásia, para quem gosta e frequenta a Europa e vai muitas vezes para a Europa, são os barcos fluviais. Uau! Então, que cruza o Rio Danúbio. Então, passar pela Europa por outro ângulo. Sim, certo? Com outro olhar, Sim, né? também é uma grande tendência, que são barcos menores, onde o protagonista não é o barco, e sim o destino, porque o fluvial, ele para no coração de cada cidade. Então, você pode passear sem passar por um deck, sem ir pro ônibus, e não tem aqueles grandes shows, ou seja, você curte cada cidade dentro de um barco para até 200 hóspedes. Super intimista. Super intimista, exclusivo. Sim. Então, é importante a gente entender o que ele pensa para aquela viagem e eu estudar bastante. O meu dever também é estudar para entender o mercado, o que está acontecendo e eu ter repertório de opções para poder apresentar. Com certeza. Mas, voltando, a Disney e sempre foi um dos campeões de destino. Incrível que pareça, seja só para famílias com crianças ou para adultos e jovens. Sempre encanta. É uma mágica que é natural, que né? É natural. Ela é natural. Assim. Exatamente. E tem clientes, assim, tem viajantes que todos os anos, né, estão nas férias na Disney. Então, assim, é um destino que você sempre mergulhando mais e mais para entregar o melhor, porque eles amam, né? E a Disney é muito tua verdade, assim. Eu vejo que é um nicho que você tem aí, um atendimento que você tem muito completo, além de todos os outros, né? E eu acho que é importante a gente dizer isso para eles, porque a sua viagem de Disney é com a Carla Prado Viagens, né? Muito gostoso. É isso mesmo. E você percebe que antes, até 10 anos atrás, as viagens para Disney, Orlando, era mais em julho. Sim. Aquela viagem de julho. Com a frequência deste viajante indo mais vezes, o que acontece? Mudou. Agora eles vão durante um feriado, vão em estações intermediárias, por conta maio, do clima. setembro, clima. São menos dias, é para dar aquela curtição e voltar. Tá, legal, bacana. Ou famílias multigeracionais, né? Tio, tia, avô, avó, criança, bebê. Que vira um grupo. Todo mundo, exato. Viagens para famílias multigeracionais, grupos de viagens de amigos, e eles acabam escolhendo datas intermediárias. Então, hoje, se eu colocar aqui qual é a frequência em julho, julho é muito Europa. Europa e Disney, Orlando, nas estações intermediárias e final de ano também. Que legal, que legal. E eu lembro também de uma viagem
incrível que eu fiquei acompanhando, né? O backstage aqui, bastidor do marketing, fiquei acompanhando tua viagem do verão europeu. Nossa, exato. Né? Foi uma experiência. Quantos dias foram aquela viagem? Por onde você passou? Certo. Então, foi uma viagem de 2 semanas e eu escolhi fazer o navio da Norwegian. Que eu tenho uma família com crianças, eu estava em 13 pessoas. Tá. Eram 4 famílias no total e eu que tinha os meus filhos, meu filho caçulinha ainda de 9 anos. Tá. E nós escolhemos um navio da Norwegian que passava por 7 ilhas da Grécia. Uau. E mais uma ilha da Turquia, em Bodrum. E era aquele navio super novo, Norwegian Prima, que tinha a pista de kart de 3 andares. Tá. E foi uma experiência maravilhosa, porque a Grécia precisa ser, é uma viagem um pouco trabalhada e precisa ser alinhada com o hóspede. Sim. Tá? Ele precisa entender os deslocamentos, não é muito fácil. E A tem logística, muitas ilhas ali em volta. Sim. O navio, para mim, tá? Porque aquela foi também um pouco a minha viagem de férias. Funcionou, foi muito bom, porque eu não precisei abrir e fechar mala, passei em cada ilha. É um pupurri de todas as ilhas. Porque quando eu voltar para Grécia, eu vou querer escolher. Eu quero ir nessa, eu quero voltar nessa, eu quero dormir nessa e na outra, entendeu? Sim. Então, valeu super a pena como uma viagem de família fazer o cruzeiro. Tá. Para aquela viagem. Mas é importante dizer, eu não gosto de cruzeiro. Cruzeiro é assim, cruzeiro é assado. Hoje em dia tem muitos tipos e categorias de navios. Tem os menores, tem os estilos iates, tem os navios maiores com mais estrutura. Então, aí é que tá o meu trabalho, de poder mostrar essas opções e fazermos os alinhamentos possíveis, certo? Para aquela viagem, coube naquele momento o cruzeiro. Depois nós fomos para Itália. Ai, que delícia! E foi Itália uma delícia. E foi para passear, curtir, descansar. E para aumentar o nível de conhecimento também do destino. Sim, né? se aprofundar. É importante o seguinte: cada viagem é uma viagem. Sim. Cada viagem você vai ter um olhar, você vai estar num momento da sua vida e você vai curtir de acordo com aquela vibe que você tiver de uma forma diferente. Isso é o ponto enriquecedor. Que delícia. E por isso que as viagens estão hoje na planilha de todos, na planilha de casa, de custo fixo da família brasileira. Felizmente, o turismo está aberto para todos. Para todos. E tem tipos de viagem para todos os perfis e para todos os bolsos. É isso. Porque virou uma necessidade. Virou uma necessidade. A ansiedade do mundo atual, hoje em dia, na minha opinião, é uma nova gripe, né? Quem não teve, né? Uma ansiedade. Quem não toma um tarja preta ali. No momento da vida. Sim. E realmente a viagem revigora, reenergiza. A alma, né? A alma te eleva. E se tem algo, uma mensagem que eu posso passar, não é a forma como você vai, mas como você volta. Sim. Tá? E é esse o meu grande objetivo, esse que tá no meu DNA. Sim, que delícia. Esse cruzeiro que você fez, eu fiz também na Grécia, é uma experiência completamente à parte. Depois fiz Itália igualzinho, inclusive. E eu acho que é esse olhar, o que você está dizendo você vai, faz uma curadoria, você vive, né, de forma intensa para você e aquilo se torna um roteiro maravilhoso para o teu cliente, né? Essa questão dos cruzeiros que ou você ama ou você odeia, mas existe um fã-clube forte no Brasil, né? E mostrar que temos opções incríveis no Mediterrâneo, né? Navios de inverno, de neve. Olha, são tantas possibilidades que não precisa se limitar somente aos tradicionais, né? Não. A temporada brasileira já foi, agora tem que começar a explorar. E tem muitos que te buscam também para fazer ali, saindo dos Estados Unidos, e depois ele já quer um Mediterrâneo, e depois ele, né? As experiências vão sempre aumentando e você, como profissional, se capacitando cada vez mais em cada tipo de experiência. Isso não tem preço. Sim,
tem né? As armadoras de cruzeiros estão cada vez mais nichando os segmentos de cada frota. Sim. E isso ajuda muito a adequar qual perfil de viajante viabiliza aquele tipo de viagem. Sim, sim. E antes de eu te perguntar aqui, eu quero entender um pouco mais sobre a parte do seu atendimento, a gente ir mais a fundo, mas antes eu quero aqui dizer sobre os nossos patrocinadores, né, do Pod Tour Experience. Então, nós estamos com a NL Marketing Turismo, que é a agência de marketing para agências de viagem, uma transformação de marketing e vendas para a tua agência, e o Travel Pro, que é um sistema de gestão de alta performance com CRM. Então, o nosso muito obrigado aqui aos nossos patrocinadores. E voltando à pergunta que eu tenho para você, que eu quero entender a fundo, é sobre esse primeiro contato com o seu cliente. Como que é? Vamos explicar para eles, para que eles possam sentir um pouco mais de toda essa parte do primeiro atendimento, como que você consegue mapear esse cliente, né? Entender a fundo, em quanto tempo você entrega a primeira curadoria, e aí depois você vem lapidando. Como é isso, né? Porque eu acho que fica muito essa dúvida para o viajante. Sim, é de uma maneira fluida e natural. Tá? Então, o primeiro contato é pelo telefone. Então, eu faço uma sondagem, uma breve sondagem, e a gente, na sequência, eu agendo um horário para trabalhar com esse onboard mais estruturado. Que aí sim eu capto informações do meu cliente para eu ter embasamento para montar o roteiro dele. Tá? O roteiro dele, montado em 7 dias úteis, eu já consigo enviar uma primeira proposta de itinerário e com isso a gente vai avançando. Felizmente, as propostas são bem alinhadas. Olha só. Então, eu vou acompanhando o ritmo do meu cliente. Tem o cliente que ele é mais analítico, tem o cliente que ele quer mais novidades. Então, nós vamos alinhando ao ritmo dele. Sim. Certo? Tá. Isso tudo com uma condução bem natural e gostosa e prazerosa, tá? E que tem uma evolução. Tá? Então, toda conversa vai ter uma evolução. Porque tem um objetivo, e tem uma intenção, e tem um deadline. Tá? Legal. E isso passa segurança. A organização passa segurança. Tá? E é dessa forma que eu faço a condução do atendimento. Tá? No caso dos vouchers, como o meu meio de atendimento é digital, por conta de conveniência, tanto do meu cliente, como modelo de negócio. E atender a nível nacional também, mundial. Porque tem clientes que precisam de você, né? Sim, eu faço o roteiro para clientes que moram em outros países, por exemplo. Sim. Essa é a sua potência, né, mulher? Não, é isso. E vamos aproveitar a tecnologia para ser ágil. As pessoas não têm tempo, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem horários, tem uma rotina. Certo? E os minutos que eu fico com o meu cliente, eu tento extrair da melhor forma possível. O que ele tem de melhor, o que ele quer buscar para esta viagem. Tá? Para não ficar uma coisa que não anda. Então, tudo tem um prazo. Tudo tá? tem isso é acompanhado processo por mim. E cultura, né? Um processo, um critério, uma análise, uma procura. Então, baseado em tudo que eu já estudei. Feito esse projeto, vai para operação. O que é operação? São as reservas. Tá? Feitas as reservas, vamos fazendo esse refinamento, vamos ajustando o que precisa ajustar, até chegar, incluindo o que precisa, ajustando o que precisa, até o momento da viagem. Já salvei muitas viagens, sempre na véspera. Eu faço um checklist para o meu cliente, isso ajuda muito. Eu já salvei alguns clientes naquela confusão de horário de voo, se é madrugada, se não é. Então, o checklist que eu envio, que eu oriento, ajuda bastante. Durante a viagem, tá aqui, ó, tá o meu contato direto. Então, você tem um atendimento 24 horas para clientes embarcados? Tem um atendimento 24 horas. Isso é um mega diferencial. Sim, e antes da viagem, também que a continuação, a extensão do meu atendimento são a entrega dos vouchers.
a gente procura surpreender de alguma forma. Tá. Certo? E durante a viagem e o pós-venda. Então, tem um começo, meio e um fim. Fim não vai ter, vai ter sempre uma continuidade. Você sempre pensa na experiência completa, em como transformar ainda mais, como impactar ainda mais. Exato, né? Como eu te disse, minha prioridade é o meu cliente. Que legal, que bacana. Isso é o seu grande grande diferencial. Eles percebem. Tem essa percepção de valor, porque isso é consequência. Né? A fidelização é a consequência. Exatamente. Acho que isso volta muito lá no começo, né, do nosso bate-papo, sobre a importância do Travel Advisor, né, de você. Então, olha como é robusto, olha como é completo, né? É realmente, assim, algo pensado nos detalhes. E eu acho que isso tem mostrado esse nível de consciência do viajante, né, que está nos assistindo e que quer isso, que quer mais, que quer fugir do óbvio, que quer assistência. E é isso onde a Carla Prado Viagens entra. É exatamente aqui. É lapidar todo o seu sonho, é te entregar ele de forma perfeita. E isso você faz com muita maestria, você sabe disso. Então, assim, não é à toa que vamos ouvir falar muito ainda do nome de Carla Prado como uma expert em viagens de luxo, né? Em viagens premium e de experiência, porque você vem evoluindo como profissional, né? Sim, surpreender é sempre o foco. Tá. Surpreender e nos pequenos detalhes. Legal, isso é muito importante. Surpreender nos pequenos detalhes. Bacana. E vamos seguindo. Agora, uma coisa que todo mundo quer saber, eu quero saber, você vai ter que me contar aqui. Perrengue chique, Carla. Aquele perrengue chique, assim, de viagem, porque a gente vê muito disso na internet, tá super em alta, né? E aquele perrengue chique de uma viagem que você fala assim, olha, Nicole, aconteceu isso aqui. E se não fosse eu, se não fosse a minha assistência, eu não sei como o cliente teria resolvido, por isso a importância da agência, né? Dessa curadoria. Me conta algum perrengue chique que já aconteceu. Assim, teve situações que precisou realmente da minha orientação. Tá. E é nesse momento que o meu passageiro entra em contato comigo. Tá. E a gente precisa dar a solução assertiva para ele num curto espaço de tempo. Felizmente, tive sucesso. Em todos, né? Nas poucas demandas que aconteceram, mas são demandas que podem acontecer com qualquer um. Que não depende de nós, né? São alterações involuntárias que podem acontecer. Sim. Teve um aéreo que foi cancelado dia 23 de dezembro. Era uma família com 3 crianças, também vindo de Orlando, fez aquela viagem linda. E o Natal é uma data muito especial. Muito especial. E, assim, ela me ligou. Olha, teve esse voo cancelado, eu vou perder o Natal da minha família. Falei assim, então, você fala, você tem 3 filhos, coloca a sua argumentação e pede um endosso para uma outra companhia aérea. E foi no momento do check-in, ali no aeroporto, papo de balcão. Uau. De balcão de check-in. Ali já resolveu através do posicionamento do que você argumento. teve. Ela precisou de uma orientação e fui lá e dei. Tá. E teve sucesso. Uau. Embarcou. Embarcou. E ela não cansa de me agradecer. Fiz toda a diferença? Sim, eu fiz toda a diferença. Sim. Porque um viajante que vai sem uma orientação, ele não sabe o que fazer. Ele vai seguir o que o balcão disser. Sim. E na teoria é isso mesmo. Mas você pode usar de alguns argumentos que são legítimos. Sim. Sim. E vai de acordo com a companhia. E neste caso ela teve sorte. Que legal. E teve outro de Noronha também, Teve outro de Noronha. A malha aérea de Noronha é restrita, o voo, né? E a minha cliente já tinha um super hotel fechado, já com voucher na mão. O aéreo comprado é uma pessoa organizada, ela viu tudo com muita antecedência. Isso é importante. Vimos este aéreo 6 meses antes. Um mês antes, a companhia aérea cancelou este voo.
Foi para 2 dias depois. Isso iria afetar completamente a logística da viagem dela. Sim. E ela não poderia ir outro dia, porque ela já tinha a reserva deste hotel. E com o meu relacionamento com a companhia aérea, apresentando os vouchers e lutando por aquele cliente mesmo, nós conseguimos que ela embarcasse numa outra companhia aérea no dia que ela iria viajar. Sim. Essa situação não respingou em absolutamente nada para o meu cliente. Sim. E Às isso vezes fez toda a diferença. Às vezes eles nem sabem. O que está acontecendo no bastidor. Sim, há questões que a gente precisa apresentar e já apresentar uma solução, certo? E é assim que tem que ser. Você não pode mostrar um problema sem dar uma solução. Claro, sim. Certo? Teve outra de uma rede de hotéis que foi suspenso o contrato de chancela mundial. Tá. E como que faz com essa cliente lá no Canadá? Né? Eu consegui um upgrade numa outra rede de hotéis. Sim. Tá? Por quê? Porque eu luto pelo meu cliente, sim. Tá. Até o fim. Se eu vejo que faz sentido o que ele tem por direito, ele vai ter o que ele vai ter por direito. Tá. Legal. Entendeu? Precisa ser legítimo, precisa ser claro. Tudo que é claro, documentado e apresentado, vai na nossa luta ali de conseguir a solução. Com certeza, é isso. E essa sua expertise é o que faz a construção de mais e mais clientes a cada mês que passa, cada ano que passa, sua base aumentando exatamente por essa confiança, né? Por eles entregarem, eles entregam na sua mão. Isso é muito interessante, né? E é uma honra, com certeza, se sentir assim parte, né? Porque nós nos tornamos parte da família ali, da viagem. Sim. E esse cuidado que você tem em todos os detalhes. Então, assim, não tem perrengue chique, né? Porque, na verdade, tem quando solução chique. Tem solução chique, que é você. A solução chique e é uma honra eu atendê-los. Cada viagem é uma viagem diferente. Ela tem um significado diferente. Sim. É muito rico a gente poder lidar com pessoas e entender de pessoas. Sim. E isso faz cada cliente meu ser exclusivo. Sim. Cada um tem a sua particularidade, a sua exclusividade. E eu enalteço isso nele, porque ele tem o seu valor. Então é uma troca. Perfeito, eu acho que com tudo isso que a gente vem conversando, a gente vê exatamente esse teu cuidado na transformação, né? O que você busca como profissional é um propósito. Você é empresária no turismo e vem crescendo cada vez mais, e assim será, né? Mas nunca perdendo a tua essência, nunca perdendo o teu propósito, sempre uma profissional ímpar em tudo o que faz. Isso reflete, né? E é por isso que eles voltam, é por isso que fideliza, é por isso que eles gostam tanto de você. E eu quero te perguntar aqui pra gente finalizar, o que vem aí da Carla Prado, o que eles podem esperar de você, qual entrega, né? O que você está vindo em 2026 com todo esse seu cuidado, para que novos viajantes te busquem como profissional, né? Que possam confiar a vida deles, a viagem deles. Então, o que eles podem esperar mais de você? Olha, eu vou ser bem sincera, é muito simples. Ele vai ter tudo que ele tiver de mim, assim, tudo que eu puder oferecer, ele vai ter. Não dá para eu mensurar, não dá para você calcular, porque cada um vem com uma demanda. Sim. Mas ele vai ter a Carla Prado para cuidar da viagem inteira, tá? Isso ele vai ter. Legal. Eu tenho um canal aberto com o meu cliente para ele tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos, fazer as questões, fazer os ajustes que tiver que ser feito. Legal. Então ele vai ter a mim, tá? O que sou eu? É esta entrega. É entrega, é profissionalismo, é hospitalidade, é realidade.
É trazer o sonho dele para a realidade. Confia em tuas viagens, a tua família, né, os teus sonhos na Carla Prado Viagens, porque essa mulher é uma potência, né, no turismo, como empresária, assim como vocês viram. E assim, tô muito grata, obrigada. Nós temos uma jornada inteira juntas aí, né? Acompanhem as mídias sociais, porque sempre tem muitas novidades. A gente sempre traz aí, né, o melhor dos roteiros da Carla para você acompanhar, e eu tenho certeza que você é o próximo viajante. Então, muito obrigada, estou muito honrada, e o sucesso para você é inevitável, porque você é uma empresária no turismo, assim, que eu tive o prazer de fazer o primeiro Pod Tour, né, com oferecimento a INL Marketing Turismo e o Travel Pro. Então, assim, nós nos encontramos numa próxima aqui nesse mesmo lugar. Muito obrigada, Carla Prado. Muito obrigada. Foi uma honra participar deste podcast e vai ser um prazer atender os meus clientes que eu já tenho, os meus novos clientes, numa nova jornada e vamos juntos aí elevar o patamar dessas férias. Exatamente, do turismo. E do turismo, exatamente. Gente, muito obrigada. Até o próximo Pod Tour.